Depois de muito tempo acima de R$ 5, o preço do dólar começou a baixar. Mas o que causou esse movimento? E o que isso reflete na nossa vida? Hoje no Guetonomia, a gente vai falar do impacto do dólar no nosso bolso. Vem com a gente. Beleza, Rafa. Vamos seguir aí o seu roteiro e vamos primeiro responder. Por que é que o dólar está valendo menos? Obviamente, é muito cedo para a gente dizer se o dólar começou mesmo um processo de queda que vai durar, mas realmente apareceu em todas as manchetes que o dólar tinha rompido essa barreira dos R$ 5, né? Esse mercado é bem tumultuado. A qualquer momento ele pode voltar a valer mais do que R$ 5, mas mesmo assim eu acho que é legal a gente usar essa oportunidade, né, para explicar para os nossos espectadores quais são os fatores que afetam a cotação do dólar. Então, em primeiro lugar, é óbvio que o nosso ambiente político está conturbado, né? A gente tem a CPI do Covid, né? A gente tem essas acusações de pagamento de propina na compra de vacinas que estão aparecendo agora, né? Mas a gente não pode esquecer que algumas semanas atrás a gente recebeu um monte de notícias boas sobre a economia. Saiu aquela notícia que o crescimento do PIB foi surpreendentemente bom, né? Então, as pessoas estavam esperando um certo crescimento do PIB e foi anunciado um crescimento maior. E, além disso, pelo menos aqui em São Paulo, a gente teve uma sequência de boas notícias também sobre a vacinação. O governo do estado está adiantando o cronograma. Ele acha que ele vai conseguir vacinar as pessoas mais cedo do que ele havia anunciado originalmente, né? Quanto mais rápido a gente consegue vacinar a população, mais rápido a economia engata esse processo de recuperação, principalmente nesses setores que foram bastante afetados pela pandemia, né? Como o setor de serviços. Então, tudo isso ajuda o investidor a se sentir mais seguro sobre a possibilidade de investir no Brasil. Edu, mas nem tudo são boas notícias, né? É isso aí, Rafa. Em compensação, então, existem más notícias que afetam negativamente a economia, mas que acabam atraindo dólares para o Brasil. Dessas aí, eu acho que o que mais se destaca é esse aumento na taxa de juros nas últimas reuniões do Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária, né? E ele aumenta a taxa de juros para combater a inflação. Infelizmente, a inflação está fora do controle no Brasil. Ele tentou postergar esse aumento na taxa de juros porque a economia ainda estava engatinhando. Taxas de juros baixas fazem a inflação ficar fora de controle, mas ajudam a economia. Taxas de juros altas prejudicam a economia, mas elas levam a inflação de volta ao controle. Outra coisa que elas afetam é que a taxa de juros alta acaba atraindo dinheiro de fora, porque aumenta a rentabilidade dos títulos brasileiros. Então, apesar de ser ruim para a economia, esse fator vai ajudar a atrair dólares para o Brasil. Então, é um dos fatores que aumenta a entrada de dinheiro, né, de moeda estrangeira no Brasil e, portanto, faz o preço do dólar cair. Entendido. Você vê, né? Vivendo e aprendendo. Para nós, pelo menos para mim aqui no gueto, Copom sempre foi uma coisa relacionada aos polícia. E agora você acabou de me dizer que tem a ver com uma coisa relacionada à política monetária. Da hora demais. Você falou um pouco também sobre essa coisa de aumento de juros que mexe na inflação e não sei o quê, um monte de coisa. E eu queria saber no resumo, como que isso afeta a nossa vida aqui na ponta? Fala para mim. Beleza, Rafa. Então, segunda parte, né, como que isso vai afetar o bolso do consumidor? Se a gente for lembrar o que foi acontecendo ao longo do ano de 2020, né, a gente passou por um processo de inflação muito pesado e foi um processo bastante perverso, porque ele se concentrou nos alimentos. Por que isso é perverso? Porque afeta principalmente, afeta desproporcionalmente as pessoas mais pobres. Por exemplo, um dos alimentos aí que mais aumentou de preço era justamente o arroz. E ele saltou de preço por causa das condições no mercado internacional. Agora, o que isso tem a ver com a cotação do dólar, né, com a taxa de câmbio? Ao longo de 2020, os produtores nacionais eles estavam preferindo vender para fora o arroz. Por quê? Porque teve um conjunto de fatores que aumentou o preço internacional do arroz, inclusive o aumento do dólar. Quando você vende o seu produto para o exterior, você recebe em dólares, né, e você troca eles por reais. Então, quanto mais caro está o dólar, mais vantajoso é você vender para o exterior. Se essa queda no dólar agora que a gente está vivendo se sustentar, né, se ao longo dos meses a gente continuar vendo o dólar caindo cada vez mais,
é bem capaz que isso aí ajude a aliviar um pouco o aumento no custo de vida aqui no Brasil. Por quê? Porque vai se tornar um pouquinho menos vantajoso vender para fora e talvez a oferta de arroz aqui dentro aumente por causa disso. De novo, ainda está muito cedo para saber se esse efeito vai se concretizar, mas é um exemplo de como o câmbio influencia diretamente as nossas vidas por meio dos preços dos produtos básicos que a gente compra todo dia. Entendido. Você trouxe até esse exemplo do arroz, mas eu também consegui perceber um aumento exorbitante assim, em outros produtos, tipo notebook, celular, eletroeletrônicos, tudo isso também teve um aumento monstro, né? Então, quer dizer que essa mudança do dólar, ela influencia nas coisas que a gente compra no dia a dia. Como o dólar estava mais alto, as coisas tendiam a ficarem mais caras nos mercados, nas lojas de conveniência, certo? É isso aí, Rafa. Certamente tem esse efeito, né, que fica muito claro sobre esses produtos de alta tecnologia, né? Então, compra de uma televisão, a compra de um computador novo, por exemplo, tudo isso é uma compra grande e que é afetada pelo dólar, né? Então, o aumento do dólar faz todas essas compras ficarem mais caras também. Mas o efeito não para por aí. Eu acho que muita gente tem essa tendência de achar que o aumento do dólar, né, o preço do dólar, né, a taxa de câmbio, ela fica principalmente concentrada nesses produtos aí que a gente compra só de vez em quando, né? Ninguém compra uma televisão nova de tela plana todo mês, né? Mas não, na verdade, essas mudanças no preço do dólar afetam os produtos que a gente compra no dia a dia. O arroz foi só um exemplo. Então, outros produtos que, por exemplo, ficam mais baratos quando o preço do dólar cai são o trigo e as carnes. O trigo que vai no nosso pãozinho de todo dia, ele é comprado de fora. A gente aqui no Brasil não consegue produzir trigo suficiente para atender a demanda interna. Então, uma queda no preço do dólar, se ela for sustentada, uma hora ela vai refletir no preço do pãozinho. E a mesma coisa para as carnes, né? O grupo aí de carnes foi um grupo que também teve um aumento muito grande ao longo de 2020. Se essa queda no preço do dólar se sustentar, é capaz da gente ver também isso rebatido no preço das carnes. Tudo isso, então, iria tornar o nosso custo de vida menor se essa queda se sustentasse, né? Se ela se concretizasse. Beleza, Edu. Então, o negócio realmente é torcer para que essa virada no preço do dólar ela se estabilize para que a gente possa enxergar melhores horizontes de futuro, né? Porque R$ 36 no quilo do colchão mole, ninguém merece, meu mano. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e também entra lá no nosso site, www.porquê.com.br. Lá você vai ter acesso a vários outros assuntos relacionados ao dólar e relacionados à economia. Tamo juntão, daquele modelo, e a gente se tromba numa próxima. Guitonomia é nóis!